Vamos criar meta possível de realizar, meu amorzinho. Porque não adianta de nada tá criando um monte de coisa pra querer fazer, fingir pra si mesma que vai conseguir, no final das contas, não vai pra lugar nenhum, né? A gente quer mudar de vida, a gente quer fazer 2026 ser um ano completamente diferente, com muitas realizações, muitos alcances de sonhos. E para isso, a gente tem que ter uma definição palpável, possível de realizar. E a gente vai começar a fazer isso agora, hoje mesmo, você e eu. Oi, Pérolas! Então, eu comentei no outro vídeo, né, sobre colocar de uma forma melhor definida para poder conseguir fazer essas transformações todas. Mas assim, como foi o primeiro vídeo, eu fiquei bastante sem jeito no começo, eu me perdi bastante, porque de fato eu, né, viajo um pouco. Mas vou tentar ser mais concisa, né? Vou tentar fazer uma resumida melhor, me expressar melhor. Eita, e falar também melhor no microfone, porque oscilou muito no outro vídeo. Ai, meu Deus. Detalhe, eu tô com uma torcicolo absurda. Foi um sofrimento hoje. Então, pode ser que eu fique um pouco robótica. Mas, por favor, releva. Então, pra evitar isso, dessa vez, eu fiz um checklistzinho leve. Não botei ainda no Trello, porque ainda vai ser uma semana assim, que vai fugir um pouco, né, da programação, porque primeiro que meu namorado tá aqui esse final de semana, isso mexe um pouco com a minha rotina. E terça-feira também vai ter a festa, a confraternização do trabalho da empresa. Então, assim, a gente vai fazer acontecer. É exatamente o que eu falei. É fazer ser possível. Não dá pra gente estar o tempo todo botando metas absurdas. Ai, vou já começar no talo. Ai, meu Deus, meu pescoço. E acordando 5 horas da manhã. Eu preciso desse horário de 5 horas da manhã. É o horário que mais faz sentido pra mim. De ter tempo, né? Com o meu dia a dia. É o ideal. Mas eu preciso ser realista que vai ser difícil de voltar pra isso. Ficou um pouco confuso do outro vídeo. Mas eu tentei trazer quais aspectos eu tô realmente querendo focar, né, e quais eu quero mexer para poder a gente alcançar a meta de transformação, de fato. Então, como primeiro, vamos botar um planejamento possível de hábitos e rotina. Eu preciso acordar mais cedo. Como eu tinha falado, eu sou CLT, eu sou desenvolvedora, e todos os dias eu tenho uma daily, de 9 horas da manhã. A gente marcou uma reuniãozinha em chamada do Teams, para poder repassar os pontos, enfim. E eu tô com um costume feíssimo de acordar pra trabalhar. Tipo, eu acordo doidona de sono ainda, já ligando o computador, sentando e bom dia pessoal, e não dá. Então, eu preciso acordar mais cedo. Mesmo que eu não vá treinar ainda de manhã, que é o que eu prefiro e é o que a gente vai conseguir chegar lá, porque me faz produzir melhor. Mas pelo menos para essa semana, vamos falar para essa semana, depois a gente vai se atualizando, tá? Para essa semana, acordar mais cedo, pelo menos uma hora antes. Então, eu tenho reunião de 9 horas, eu quero de 8 horas já estar acordado, certo? Acho que nada mais do que justo, nada mais do que possível. Então, 8 horas da manhã, pelo menos, eu tenho que já estar acordada. Pra poder fazer meu cafezinho da manhã. Pra poder fazer meu cafezinho da manhã, me organizar, tomar um banho e já tá bem pronta para tudo, né? Então, beleza, acordar um pouco mais cedo, pelo menos uma hora antes. Pra isso, eu preciso também dormir um pouco antes. Esses dias, inclusive essas últimas semanas, eu tô tendo muita insônia. Eu sei que é a minha ansiedade, eu sei que não ajuda também, que tem alguns dias que eu tomo um energético, aí me lasco depois pra dormir. Mas, dormir pelo menos. Já que agora eu já ainda não vou começar essa semana já acordar de 5 horas, então bora botar pra pelo menos dormir de, no máximo, 11 horas da noite. No máximo 11 horas da noite dá pra ter algumas horas de sono de boa pra acordar mais disposta. Então, dormir até no máximo 11 horas da noite. Ok. Toda semana, isso eu já tava conseguindo fazer, só que eu não tava comendo. Organizar, preparar as comidas da semana. Final de semana, na minha casa é bem pequenininha, mora eu e minha avó, é bem pequenininha e tá uma bagunça. E aí, eu não consigo, como eu não sou fã de cozinhar, então eu não consigo na bagunça. Pra mim, eu só funciono se não tiver ninguém perto de mim, eu estiver sozinha, eu tenho um costume tá já usando e já lavando as coisas e tal. Então, se tiver o tempo todo alguém entrando e conversando e me tirando a atenção, aí é que eu vou passar 3 dias pra fazer a comida da semana inteira. Então, o que é que eu faço? Meu namorado, ele tá trabalhando em São Paulo, então ele basicamente tá morando lá, porque trabalha presencial a maior parte dos dias. E ele vem pra cá de 15 dias. Então, acaba que o apartamento aqui, ele fica meio que vago durante a semana. Então, durante os finais de semana, eu venho pra cá, corto minhas comidinhas, preparo tudo e levo pra casa. E passo a semana lá com minha avó. Normal. Então, isso eu até tô conseguindo fazer, só que eu tava com muita dificuldade de comer. Porque tava tão desanimado, tava um negócio tão embaraçado na minha cabeça,
que no dia, tipo, até às vezes de lembrar de descer a comida pra descongelar pra no dia seguinte, só botar na panela, minha gente. Botar na panela, botar as comidas direitinho. Porque a dieta, quando eu falo, é mais reorganizar a minha alimentação, sabe? Tipo, claro que eu quero perder um pouquinho do corpo, porque aqui eu tô usando camisa sempre folgada, é já pra disfarçar, né? Mas é mais pra realmente eu aprender a comer direito. Então, eu não tô fazendo isso. Eu faço as comidas quando vê, estraga, verdurinha, um monte de coisa. Uma raiva. Mas, ok. Então, seguir com isso, né? Mais um hábito é seguir com isso de preparar minhas comidinhas toda semana e comer a dietinha. Não adianta só eu fazer e acabar estragando comida e... Não. Então, é preparar e comer minhas comidinhas. E junto a essa parte também dos hábitos e rotinas, é evitar doce. Já que eu tô falando das comidas, da dietinha, é o meu grande, imensíssimo ponto fraco. Eu sou uma formiga. Eu não sou uma formiga de comer tudo de uma vez, não. Se você botar um bolo na minha frente, eu não vou detonar. Ai, meu pescoço. Eu não vou detonar ele de uma vez só, não. Mas, se ele estiver lá na geladeira, de meia hora, eu vou abrir a geladeira pra pegar uma colher pra comer. Então, assim, eu acho que é meu imenso ponto fraco. Então, eu vou tentar reduzir um pouco, porque nessa de eu beliscar é o que às vezes faz com que eu abra mão de comer a minha dietinha, que é a comida de verdade que vai encher meu bucho, né? Então, vamos lá. Acordar mais cedo, 1 hora mais cedo pelo menos. Dormir antes das 11. Conseguir preparar minha comidinha toda semana, inclusive quando terminar de gravar agora, eu já vou cortar. Comer essa comidinha e evitar doce. Show. Próxima. Saúde mental. Eu comecei a fazer terapia, foi da pandemia pra cá. Eu tinha muita dificuldade de achar um psicólogo que realmente me identificasse, que eu achasse que fazia diferença, que eu me sentisse à vontade de me abrir. E eu consegui fazer isso na pandemia. Eu consegui achar uma pessoa incrível e passei muito tempo fazendo toda semana e tudo. E foi o que me ajudou imensamente na minha transformação, eu diria, de realmente conseguir sobreviver e me reestruturar. E aí, com o tempo, eu acabei financeiramente não conseguindo continuar. E quando eu consegui agora esse trabalho, no começo do ano, vai fazer um ano, ui! Ai, meu pescoço, desculpa. Ela tem acesso a consultas remotas, né? Só que até isso fazia um tempo que eu não estava marcando. Eu encontrei uma que eu amei, eu adorei ela, adorei minha psicóloga. Mas eu fiquei, sei lá, eu tava tão que eu não tava conseguindo, assim, não tava conseguindo me motivar de marcar, porque aí eu precisava acordar mais cedo para poder fazer antes do horário do trabalho, e aí também não tava fazendo. Mas a meta é me organizar, né? É voltar, é refazer, reformular a minha vida, então é reformular a minha vida. Então, como meta para a saúde mental, também tá meu atendimento com a psicóloga. Inclusive, já está marcado para essa semana, se eu não me engano, é quarta-feira, dia 4 cai na quarta, na terça, na quinta, não sei. Mas é essa semana agora que eu volto com ela e para fazer toda semana o acompanhamento. Vai ter tanta coisa para falar, meu Deus do céu. Coitado. Uma consulta por semana, acho que é muito pouco. A quantidade que eu falo, já deu para perceber, né? O outro vídeo tinha 39 minutos. Mais um ponto para saúde mental. É crucificável, eu sei que é. Mas vinha tendo dificuldades de lembrar e estar regrada com as minhas medicações. Eu sou neurodivergente, de laudo e tudo. Preciso tomar medicação. E eu tava tendo muita falha com isso. E antes era mais porque eu não tava conseguindo, enfim, comprar alguns remédios, porque é um tratamento caro. Mas consegui um apoio para isso. Então não tem desculpa, eu tenho que realmente fazer por mim. Por mais que pareça absurdo, tá na minha lista para eu não abrir mão disso e para eu cumprir com é uma obrigação para mim, assim. E literalmente é, né? Mas que seja uma coisa que eu não... Pérola, acorda pra vida, sabe? Não dá pra abrir mão disso, não dá pra vacilar nisso. Por favor, não vacile nisso. Por favor, não vacile nisso. É um mal que faz tão grande que, nossa, é idiotice da minha cabeça. Mas enfim. E mais um ponto pra saúde mental, voltar a meditar. Meditar barra orar, rezar, enfim. Eu vim estando muito abalada, não com a fé, mas com as pessoas, eu acho, que fazem que se apoiam nos discursos religiosos e espirituais, e enfim. Eu acho que eu me afastei um pouco disso. Só que não dá, porque, querendo ou não, é uma forma de eu me conectar comigo. Então, assim, por mais que eu esteja distante de religiões em si, que eu não me afaste de que eu mesma procure, sabe? Então, eu sempre gostei muito de sempre fazer uma oração antes de dormir. E aquela conversa bem descontraída com Deus, assim, fez, pô,
Desculpa aí, me orienta, por favor, eu tô meio lost. Realmente ser uma coisa que não é quando eu lembrar, sabe? Que eu tenha que realmente ter e trazer de volta esses hábitos pra mim. De meditar, de respirar fundo, isso também me ajuda muito com a minha ansiedade. Então, entrar em oração, em estado de conversa com Deus, de gratidão mesmo, de reconhecer até as dificuldades, eu sempre gostei muito disso. Por mais que seja uma porrada, que você agradeça até a porrada, porque por mais que esteja doendo agora, quantas coisas não doeram lá atrás que te trouxeram para lugares melhores, né? Então, geralmente vai ser isso mesmo. Vai estar doendo agora e vai te levar para um lugar melhor. Então, é isso. Para a saúde mental, voltar para os atendimentos para a minha terapia, né? Com a minha psicóloga. Tomar meus remédios certinho, muito certinho, diariamente. Não pular, não ficar pulando as coisas que não dá para esquecer, não dá para abrir mão, não é um negocinho besta. E momento de meditação, momento de oração. Eu até cheguei a comprar uma Bíblia e não li. E a Bíblia, assim, não, como eu falei, não no sentido de religião ou de ir para uma igreja, um culto, não. Para eu ter as minhas conclusões, porque eu nunca li uma Bíblia. E eu acho que eu sempre tive vontade disso, assim, de ter um conhecimento que parta do que eu li, do que eu tô interpretando, sabe? E aí eu comprei e não consegui até agora abrir ela. Ela é a coisa mais linda, o azul turquesa, a coisa mais fofa do mundo, uma capa meio de tecido assim, mas não consegui abrir ainda. Então, assim, talvez seja uma coisa que vá me fazer muito bem. Possivelmente, talvez não, acho que de certeza assim, vai ser uma coisa que vai fazer bem, então mal não vai fazer. Beleza, passamos ponto de saúde mental. Terceiro ponto, saúde financeira. Nossa, essa é importante, viu? Muito importante. Primeiro ponto, que eu tenho certeza que você também precisa desse ponto comigo. Parar de pedir besteira no iFood. Gente, que adianta eu estar com a geladeira, com todas as comidinhas da semana, e eu estar o tempo todo pensando naquele açaí que está dentro do aplicativo, naquele hambúrguer delicioso, naquela batata frita deliciosa. Não dá, não dá, não dá. Além de eu estar coisando toda a minha dieta, minha intenção de realmente melhorar a minha alimentação. Ainda tô gastando dinheiro, ainda tô ficando pobre, lisa, mais do que o normal, gastando sem necessidade. Então, né, vamos parar de pedir besteira no iFood, porque o cupom tá lá gritando todo dia, ainda não me ajuda, mas beleza. Ai, mas isso já vai ajudar bastante a reduzir os custos do mês. Junto a isso, essa foi uma grande evolução minha, muito positiva, que eu nunca pensei. Eu acho que eu nunca pensei, porque a minha família inteira não. Meu tio é o único que realmente é formado em ciências contábeis, então se ele também não tivesse entendimento sobre isso, seria absurdo. Mas, de resto, ninguém tem saúde financeira, ninguém tem inteligência financeira, assim. Ninguém, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Minha mãe, minha avó, meu Deus do céu, se tiver 2, vai gastar 4. E foi a vida inteira assim. Então, eu nunca tive ensinamentos em relação a isso. Eu sempre fui, capricorniana que sou, eu sempre fui de, tipo, segurar muito dinheiro. Eu sou muito ruim de gastar dinheiro. Vai, pra eu gastar o meu dinheiro. Pra eu gastar o meu dinheiro, eu ter quisto muito, eu tá com uma promoção muito maravilhosa. Ou eu tá assustada da cabeça. Se eu tiver assustada da cabeça, ai, também às vezes conta para eu botar o dinheiro para fora. Então, sim, eu tinha muita dificuldade. Eu tentava evitar de gastar, mas eu nunca tive uma educação no sentido de como eu posso juntar, como eu posso fazer esse dinheiro crescer, como eu posso fazer ele trabalhar por mim, como muitos de vocês devem escutar. Então, esse ano, como era o meu primeiro CLT de verdade, após minha transição de carreira, então o lugar que eu realmente queria me fazer e crescer financeiramente falando, como eu estava saindo de R$ 0 para um salário, então eu fiz, vou me transformar financeiramente agora. E comecei a tentar estudar muito, comecei a realmente estudar muito, a ir atrás de ter mais conhecimento para ver como eu poderia fazer isso. Criar minha reserva de emergência, separar, contar com o valor de separar por mês, como se realmente fosse um custo, como se realmente fosse uma conta de luz para pagar, entende? E aí, assim que entra o valor, eu já transferi para uma caixinha, deixar lá esquecido e deixar, e deixar rendendo e tudo. Então, isso para mim foi um dos meus imensos aprendizados desse ano. Então, eu quero muito seguir com isso, né? Intensificar isso. Então, eu quero seguir investindo todos os meses, quero que isso se permaneça na minha vida pro resto dela. E não só manter como já está acontecendo, como aumentar o valor dessa reserva. Eu quero tentar subir esse valor, né? Porque eu tenho um valor X que eu boto todo mês, certo? Eu considero como um gasto como se fosse um débito que eu tô fazendo. E aí eu preciso também reajustar.
Tipo, tive um reajuste agora de salário que foi, sei lá, menos de 5%. Mas foi, não foi? Então eu preciso também reajustar a minha reserva. Então isso também. E claro, como mais um ponto, estudar ainda mais sobre investimento e principalmente para rendas variáveis, porque as rendas fixas, tipo caixinha, poupança, o que muito escuta, mas que não vale a pena mais. Mas essas caixinhas que tem rendimento de 100% CDI para cima, isso aí eu já tenho entendido muito mais. Quero muito me aprofundar na renda variável, em ações, em fundo imobiliário. Eu já tenho algumas cotas, não muita coisa, mas eu quero ter mais conhecimento, mais propriedade de assunto para poder fazer com que isso realmente cresça, evolua e que eu me desenvolva ainda mais, né? Então, beleza. Parte financeira, parar de pedir besteira no iFood, seguir investindo todos os meses, seguir o que eu já venho fazendo, que já está sendo muito positivo, aumentar esses valores, claro, porque a inflação vai agir, eu preciso também aumentar o valor, porque senão se eu continuar juntando o mesmo dinheiro para a vida toda, não vai fazer tanta diferença assim, né? O poder de compra que eu tenho hoje não vai ser o mesmo de lá na frente. E continuar estudando e estudar muito mais com foco ainda nas rendas variáveis, inclusive Bitcoin e criptomoedas de uma maneira geral, mercado financeiro internacional, que eu também tenho quase nada de conhecimento por enquanto, então quero muito subir de conhecimento nessa parte também. Show! Próxima. Organização de casa e afins. Uma delas é arrumar a cama todos os dias. Isso pra mim é uma coisa que faz muita diferença. Tipo assim, é uma sensação de que o dia vai começar e vai estar organizado se a minha cama estiver organizada. Eu vou levantar da cama e eu quero já deixar organizado. Só que como eu tava nessa peitica de acordar na hora de já sentar pra reunião, logicamente a cama era a última coisa que eu tava pensando em arrumar. Essa aqui nem é a minha não, tá? Eu tô na casa do boy. Então eu quero que isso seja realmente um checkzinho que eu preciso dar todo dia de arrumar a minha cama, porque me faz bem, me deixa muito bem para o dia, assim, eu trabalho dentro do meu quarto, porque é remoto basicamente, mas quando tá bagunçado, tá tudo bagunçado para mim. Tá uma coisa, já tá tudo, e aí a vida toda fica bagunçada, então tem que deixar tudo organizado. Aí, segundo ponto, manter o quarto de uma maneira geral organizado, não só a cama, mas no meu quarto é um beliche. Então, a parte de cima não dorme ninguém, fica minhas bagunças em cima, bolsa, briri, pororó, e eu durmo embaixo. Então, geralmente, essa bagunça, se eu não mantenho ela organizada, ela vira um caos. Caos total. Então, deixar organizado, né? Beleza. E a minha mesinha de trabalho também, porque é dentro do meu quarto. É tudo pequenininho, um apertado com o outro. Mas, às vezes, eu até consigo deixar o quarto organizado, mas a minha mesinha de trabalho, como eu tô o tempo todo e produzindo e, enfim, desenvolvendo, ela fica um caos. Então, ela, principalmente, eu acho. Deixar organizadinha com os meus cadernos, o que eu preciso pegar para trabalhar e tudo. Então, essa parte de organização, né, física, vai ser arrumar a cama todo dia, manter o quarto também arrumado e a minha mesinha de trabalho organizada. Ok? Próximo. Cuidados com o corpo. Fazer exercício todos os dias. Algum que seja. Não vou nem me prender à ideia de ir para academia. Como eu estou precisando voltar agora, eu não quero ficar nessa e não conseguir me sentir mal, enfim. Então, eu preciso me exercitar, nem que seja parar alguns minutos para fazer um alongamento, fazer uma caminhada, qualquer coisa do tipo assim, mas eu preciso fazer algum exercício, eu preciso me movimentar, parar um tempo do meu dia para me dedicar a mim, né? Porque a meta é essa, é reiniciando a minha vida. Então, né, de dentro para fora, de fora para dentro, de todas as formas que forem possíveis. E aí, cuidados com o corpo também, eu quero separar, no mínimo, pelo menos um dia de um momento de spa. Tipo, conseguir fazer a unha em casa, né? Porque não dá pra gastar dinheiro com isso na rua, porque não dá. Então, tirar um dia pra fazer as unhas, depilar a perna e outros cantitos mais, fazer uma esfoliação do corpo, fazer uma hidratação do cabelo. Então, vamos ter pelo menos um dia de spa para autocuidado externo também, né? Porque a gente quer se sentir bonita, a gente precisa e a gente merece se sentir bonitona. Gatas que somos. Show? Gatas e gatos, né? Porque somos todos nós. Então, cuidado com o corpo é isso, fazer pelo menos um exercício todos os dias, inclusive final de semana, tá? Por isso que eu boto a ideia de que não precisa necessariamente ser a academia, mas de pelo menos você separar um tempinho para você conseguir se exercitar. Pega um tapete velho, pega um jogo de lençol velho, bota no chão, se alonga, faz um movimento de yoga, alguma coisa assim, mas vai ter que fazer. Beleza, fechou. Próximo, autoconhecimento, autoestima e autocompromisso. Sendo como o primeiro deles, ser mais vaidosa comigo mesma. Gente, eu sou assim. Apesar de que essas roupas, tanto do outro vídeo quanto desse, é do meu namorado, mas pra mim, conforto acima de tudo. Inclusive,
Vocês vão me ver geralmente assim, com blusão, a roupa velha repetida todo dia, porque infelizmente eu não tenho como estar entregando muitos dígitos bancários para vocês. Muita variedade de roupa né, esse luxo assim não tá dando. Não tá dando. Eu já vou ter que abrir mão de botar um sutiã de vez em quando, né, para não ficar um negócio muito também. Dar uma penteada no cabelo, pentear pelo menos, porque também ninguém merece, né? Então, assim, eu quero ser mais vaidosa. De eu sair, pelo menos botar um pozinho, às vezes nem isso eu boto. Eu tô botando agora. Ontem eu fui. Ontem não. Do último vídeo eu fui tentar gravar sem ter botado. E quando eu fui olhar, tava uma olheira triste. Agora eu aumentei a exposição de luz da câmera. E eu tô com a sensação que eu não tô com o nariz. Mas. Beleza, vamos ver. Então, autoconhecimento, autoestima, autocompromisso, ser mais vaidosa comigo mesma, trazer um pouco mais da feminilidade dessa moça. Não precisa ser tão caminhoneiro o tempo todo, né? Dá pra ser mocinha, às vezes. Fazer um planejamento semanal. Eu funciono muito com rotina e eu acho que quando eu deixo na minha cabeça, realmente é muito mais fácil de não fazer. Então, eu tenho até um modelo, eu depois mostro pra vocês, que eu gosto até de imprimir, porque como eu disse, eu gosto de escrever. Pra poder fazer e deixar organizado e eu ter um direcionamento do que é que eu vou fazer na semana, porque cada semana é diferente, como eu disse. Essa semana eu vou ter a festa da empresa, sexta-feira, então já vai ser um diferencial no meio da semana. E aquele planejamento semanal fica mais fácil pra mim de visualizar e não deixar passar alguma coisa que eu precise. Então, fazer esse planejamento semanal, reclamar menos e ter mais autorresponsabilidade. Isso pode parecer besteira, mas eu acho que é muito importante pra gente se conhecer, porque se a gente tá o tempo todo reclamando, clamando pro universo 2 vezes mais algo que seja errado, a gente tá trazendo só o que é negativo. Então, primeiro respira, quando der alguma besteira, algo que fugiu do teu controle, respira e pensa se talvez não foi uma atitude tua e aquilo ter dado errado e não sair xingando a pedra que eu tropecei e tudo, né? Respirar um pouco e ver o que dá pra fazer de melhor e autorresponsabilidade. Às vezes é a gente que fez a besteira mesmo. Às vezes foi a gente que fez besteira. Até às vezes com outra pessoa, a gente às vezes afeta outra pessoa. E é isso. E quando a gente tem autorresponsabilidade e enxerga isso melhor, fica muito mais fácil de se autoconhecer e de evoluir e de melhorar. Então, show? Show. Sair pra fazer alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, com alguém. Ou sozinha, com alguém que eu digo comigo. Eu acho que nem conta com o namorado, porque com o namorado eu vejo a cada 15 dias, eu sempre vou ver. E sempre a gente vai acabar fazendo alguma coisinha assim, mas nada além do normal. Então, seja para encontrar algum amigo ou até sozinha, nem que seja um passeio à praia, porque para mim é a coisa que mais eu sou apaixonada, é parar para olhar o mar. Olhar vistas, de uma maneira geral, olhar a natureza, eu sou completamente apaixonada. É o melhor rolê que você pode me chamar para fazer, é esse. É de sair, parar, sentar na areia, olhar o céu, olhar o... Meu Deus, eu sou completamente apaixonada. E isso faz muito eu refletir sobre a minha vida, sobre as coisas que acontecem. Porque é quase que uma forma de você meditar. É quase não, é uma forma de você meditar. Principalmente se você tá só, porque você tá só, você tá lá, você começa a refletir. Você realmente vai estar olhando pra dentro de si. Isso é muito gostoso. E faz muito tempo que eu não faço isso. Então, parar dessa preguiça, levantar a bunda da cadeira e por mais que a semana tenha sido cansativa e tudo mais, vai valer a pena, nem que seja você pegar 30 minutos do seu dia para dar uma levantada, vai num, caso não tenha praia aí, vai numa praça, vai numa praia, vai numa lagoa, qualquer coisa, vai pedalar, sabe? A intenção é essa, de tipo, passar um tempo comigo ou até com os amigos, porque conversar com outras pessoas, com outras ideias também, você evolui muito. Então, autoconhecimento, autoestima e autocompromisso são focos ser mais vaidosa, ser mais feminina, ser mais mocinha, fazer planejamento semanal para ter a organização e conseguir dar checks nas coisas, reclamar menos e se autorresponsabilizar mais. Isso vai fazer você se conhecer melhor. E sair para encontrar seus amigos, para ter conversas com pessoas diferentes, conhecer pessoas, não no sentido amoroso não, tá? Porque esse é o que menos importa. É no sentido realmente de conhecer pessoas e culturas diferentes, ideias diferentes. Ou de você sair, você sozinha mesmo. Então, se conhecer. Aí, profissional. Ponto profissional. Eu sou remoto. Na verdade, eu sou híbrido. Mas eu não tenho tanto essa outra obrigação de estar no presencial. Mas é bom você conhecer as pessoas. Eu gosto das pessoas lá do escritório que a maioria é tudo nesse mesmo sentido. Eles não precisam necessariamente... Eu não tenho um dia certo pra ir. Mas tem algumas datas que geralmente tem mais gente. Então... é legal e faz tempo que eu não tô conseguindo ir. Aí, enfim, esse rolê do acordar que a gente já conversou. Então, eu quero botar como meta também ir no presencial pelo menos uma vez por semana.
pelo menos uma vez essa próxima semana agora. Eu sei que vai ter a festa da empresa de noite, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou para a festa da empresa, claro, mas de ir algum dia pro presencial do escritório para poder até fazer o RP, né, amadas? Porque a gente precisa fazer o quê? As relações públicas, a gente precisa se fazer conhecer, porque a gente precisa crescer no nosso negócio. A meta é o quê? Que é mais outra que tem aqui. A gente quer ser promovida, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer receber mais, a gente quer aprender cada vez mais, né? E aí, querendo ou não, isso ajuda bastante. Então, ir no presencial pelo menos uma vez na semana. E o outro ponto é eu quero me aprofundar num case no trabalho. Me aprofundar, assim, de realmente arrasar nele. Arrasar, desenvolver ele aí, acima das expectativas, porque eu quero ser promovida. Então, a gente vai dar o melhor, pega na minha mão e vamos dar o melhor para poder conseguir essa evolução, esse destaque, né? É isso. Então, profissional, isso. E presencial uma vez na semana, pelo menos. E aprofundar para o cases para minha promoção. E, por fim, o YouTube. Eu tô acabando, meu Deus. Pro YouTube, eu quero ter a meta de gravar 2 vídeos longos por semana e 3 shorts por semana também. Show. Eu acho que isso vai ser um ponto massa para conseguir a gente se desenvolver, se acompanhar, fazer isso dar certo. Eu quero que a gente se desenvolva junto. Então, eu quero trazer o suficiente para vocês, tudo que eu puder, e receber de vocês também o máximo que for possível. Então, é isso. Simbora botar isso em prática. Vai começar a semana aqui, ó, domingo. Vai começar agora segunda e eu quero que a gente comece, execute, faça acontecer para poder, durante a semana, alcançar mais coisas ainda. Show? Vamos comigo? Um beijo e até o próximo. Fica aqui comigo, tá?